Todos me veem, todos me ouvem. Buenas noites, Sofia. Buenas noites, Fabi. Tudo tranquilo? Pessoa, tem mais gente aí? Mais gente que me vê e que me ouve? Buenas noites. Tá? Que coisa boa vocês falando comigo, né? Às vezes eu fico aqui me sentindo tão sozinho. Falo. E a única voz que eu escuto é a do meu gato que tá no cio. Vocês vão escutar ele daqui a pouquinho, tá, pessoal? Quem viu a aula, quem viu a aula sobre a água de sexta de tarde viu que a Fátima, né, que é a minha gata, tá enlouquecida, tá, pessoal? Então, de vez em quando, vocês vão escutar uns miados perdidos, tá? Tranquilo? Bom, pessoal, primeira coisa. Donde paramos na aula passada, pessoal? Me deem uma luz aí no fim do túnel. Me deem uma luz, pessoal, ó. Alguém lembra onde a gente parou, pessoal? Alguém lembra? Olha, se eu me lembro bem, pessoal, isso, a gente estava no chamado circuito simples, tá? Vocês lembram disso? Que era o circuito mais simples que a gente podia ter, que era uma bateria ligada num único resistor. Tranquilo? Tá, pessoal, daí a gente pode fazer o seguinte, por mim, eu posso continuar com eletricidade, tá, rapaziada? Acho até que vale a pena, já que a gente chegou em circuito simples, continuar a ver a primeira lei de Ohm, segunda lei de Ohm e potência para resistor. O que vocês acham? É que faz um tempão que a gente não vê cinemática, né? Tá, ô Fátima, sai, Fátima. Ela tá se roçando no pedestal da câmera. Sai, Fátima! Filha da puta. Peraí, que ela desligou a tomada. Só um pouquinho, pessoal, só um pouquinho. Já volto, tá? Meu Deus. Gata dos infernos. Sai, Fátima. Ai. Podemos continuar em circuito, rapaziada? Podemos? Sim? E já emendamos primeira e segunda lei de Ohm, daí deixamos cinemática para semana que vem? Pode ser? Então tá. Então assim, ó, eu vou fazer, pessoal, um resumo de circuito simples que a gente viu na aula passada, pode ser? Tá? Então, olha só, eu vou mudar a minha câmera, tá? Segura só um pouquinho. Então, olha só, pessoal. Deixa eu aumentar aqui a minha. Aqui. Tá? Então, rapaziada, olha só. A gente na aula passada, então, a gente começou a ver uma coisa chamada de circuito simples, tá? Quais as características do circuito simples? Como eu falei para vocês na aula passada, o circuito simples, pessoal, é o circuito mais simples que a gente pode ter, tá? Então eu vou ter o quê? Eu vou ter uma bateria ligada num fio, ligado num resistor, tá? E fechando o circuitinho. Tranquilo? Vocês lembram da importância de cada um desses caras aí no circuito simples? Só para ver se vocês estão lembrados. Qual a moral da bateria? Ela me dava a energia, né? Ela me dava o potencial. Sempre que eu tiver uma bateria me dando uma DDP de U volt, eu vou ter U volt desse lado e 0 volt do outro. Tranquilo? Lembrando, o que é 1 volt mesmo? É tu dar 1 joule para cada coulomb de carga. Lembram quem é que tinha essa carga que era medida em coulomb? Os elétrons que estão no fio. Então tá. Daí quando eu ligo uma bateria, então, num fio, acaba aparecendo nesse fio uma corrente elétrica. Certo? Essa corrente elétrica vai pegar a energia da bateria e vai transportar esta energia até quem?
até o chamado resistor. Lembrando, pessoal, qual a moral de um resistor? Sofrer com uma coisa chamada de efeito Joule. Quando eu passo corrente por ele, ele esquenta. Essa corrente, então, ao cruzar pelo resistor, deixa sua energia no resistor. O resistor libera essa energia na forma de calor. Calor ou luz. Tá? Lembrando, se eu tenho o volt desse lado, isso quer dizer que eu tenho o joules por coulomb. Se eu tenho 0 volt desse lado, quer dizer que eu tenho 0 joules por coulomb. Os coulombs saem com energia e voltam sem. Desse lado do resistor, então eu vou ter uma energia de 1 volt. Do outro lado do resistor, eu tenho que ter 0 volt. Então, o que o teu resistor está fazendo? Te gerando uma queda de potencial elétrico. Ok? Então, lembrando, rapaziada, bateria serve para dar energia, te dar potencial energia distribuído para a carga. Essa carga gera corrente. Lembrando, pessoal, qual é a unidade de corrente mesmo? Qual a unidade de corrente? Quero ver se vocês estão ligados e estão dormindo já. Com a cara socada num prato de arroz cheio de sono. Fala aí qual é a unidade de corrente aí. Demorou. Qual é a unidade de corrente aí, pessoal? Alguém sabe? Alguém lembra? Ih, fudeu, vocês não estão nem me ouvindo. Ampere. E lembrando, o que é um ampere? É 1 coulomb por segundo. Tranquilo? Então, a bateria dá energia para os elétrons, energia para a carga. Essa carga anda no fio num determinado tempo. Essa carga, ao andar no fio, deixa essa energia no meu resistor. Uma coisa que eu falei para vocês, duas coisas que eu falei muito importantes para vocês na aula passada, pessoal, duas coisinhas. Primeiro, quero ver quem tá ligado, hein? Pode voltar a energia da bateria para ela? Pode ou não? Não. Se voltar, a gente tem uma coisa chamada de... Se a energia da bateria... Curto-circuito, perfeito. Ok? Outra coisa, o meu resistor, ele é um consumidor de elétrons? O meu resistor, ele consome os elétrons? Sim ou não? Não. Os elétrons não podem ser consumidos, pessoal. Os elétrons não somem. O que o resistor consome? A energia que os elétrons transportam. Então, o que um resistor gera não é uma diminuição de elétrons, mas é uma diminuição no potencial. Tranquilo? Então tá, rapaziada. Vamos adiante? Todo mundo lembrou dessas coisas que eu falei agora? Pessoal, assim, ó, eu gosto de bater bastante nessa tecla da parte conceitual, tá? Para vocês não aprenderem um monte de decoreba, pessoal, que vocês não vão dar sentido para essas porra depois, tá? Então, isso é importante. Essa base toda bem montadinha. O que é um coulomb? O que é um ampere? O que é um volt? O que um resistor faz? O que a bateria faz? Tranquilo? Então tá. Vou mudar de câmera, tá? Então, olha só, pessoal. Eu vou mostrar para vocês agora, pessoal, a chamada primeira lei de Ohm. Tá? Eu tenho certeza que se vocês em algum momento viram o básico de eletricidade, tá? No colégio,
Ô, pessoal, caí, voltei. Todo mundo me escutando já de novo? Sim? Todo mundo me escutando? Tá. Então, olha só, pessoal. A primeira lei de Ohm, pessoal, ela vai me dar condição para calcular uma característica desse cara. Tranquilo? Então, entendam para que serve a primeira lei de Ohm. A primeira lei de Ohm, ela vai servir para calcular uma característica muito importante dos resistores. Certo? Então tá. E a primeira lei de Ohm, pessoal, ela vai me dizer mais ou menos o seguinte, ó. Imaginem que eu tenho um resistor aqui, tá? Um resistor. Tá? Sabe o que o Ohm ele fez para chegar na primeira lei de Ohm? Ele vai pegar esse resistor e vai ligar em várias baterias diferentes. Tá? Então imaginem o seguinte, ó. Eu vou pegar esse resistor aqui e vou ligar numa bateria que me dá uma tensão U'. Tá? Por exemplo, imagine que eu peguei esse resistor e liguei ele numa pilha de 10 volts. Tranquilo? Então tá. Daí o que o homem ele fez? Ele sabia que essa tensão que a bateria estava dando, ela obrigatoriamente ia ter que cair no resistor. Todo mundo concorda? Lembra, ó, a tensão da bateria não pode voltar para a bateria, senão tu fecha uma coisa chamada de curto, tá? Então, olha só, eu tinha uma bateria me dando U', eu sei que esse U' vai ter que cair naquele cara. Só que conforme ele ligava essa bateria nesse cara, aqui aparecia uma corrente, que ele chamou de I'. Então, olha só, quando ele liga numa bateria U', surge no circuito uma corrente I'. Certo? Então tá. Segundo passo do experimento do Ohm. Ele vai pegar esse mesmo resistor, tá? Só que agora ele vai ligar numa outra bateria. Pense numa bateria U'. Tá? Então, tipo, o homem ele sabia que se a minha tensão fosse de U', aqui ia ter que cair U'. Só que quando ele ligava essa bateria U', nesse resistor, aqui aparecia uma outra corrente. Tá? Essa corrente I' aparecia só para quando ele ligava essa bateria. Se ele ligasse uma outra bateria, apareceria uma outra corrente. Tranquilo? Então tá. O que o homem fez depois disso? Ele pegou esse mesmo resistor e ligou numa outra bateria. Vamos supor que ele ligou numa bateria U'. E daí ele sabia que essa tensão U'' ia ter que cair aqui. Só que quando ele ligou essa bateria U'', imagina, ele ligou aqui uma bateria de 10 volts, ligou aqui uma bateria de 20 volts, ligou aqui uma bateria de 30 volts. Quando ele ligou essa bateria aqui, pessoal, surgiu uma outra corrente. Vamos supor que seja um I 3'. Então foi esse, pessoal, mais ou menos o experimento que o homem fez. Ele pegou um resistor, ligou numa bateria, pegou esse mesmo resistor, ligou em outra bateria, pegou esse mesmo resistor, ligou em outra bateria. Tá? Vou dar um exemplo para vocês, tá? Deixa eu virar a câmera para mim aqui. Imaginem, pessoal, que vocês peguem a resistência do chuveiro de vocês, tá? E daí tu liga a resistência do chuveiro na bateria do carro, que é 12 volts. Daí depois tu liga naquelas baterias quadradinhas, sabe, que tem 2 polinhos ali em cima, de 9 volts. E daí depois tu liga essa mesma resistência do chuveiro numa pilha de 1,5 volts. Então ele pegou a mesma resistência e foi ligando em várias baterias diferentes. E ele percebeu uma coisa, que para cada bateria que ele ligava, surgia uma corrente circulando com determinado valor.
Agora olha o que ele percebeu. Ele percebeu o seguinte, rapaziada, ó. Olha, peraí. Ai! Tu tá vendo o quanto tá caindo nesse resistor aqui? Tu tá vendo a corrente que tá cruzando por ele? O homem, ele decidiu fazer isso aqui, ó. Ele pegou essa tensão que tá caindo aqui, ó, e dividiu por essa corrente, tá? Concordam que essa razão vai dar um valor, né? Pois bem. Só que esse valor que essa razão vai te dar o mesmo resultado que se tu pegar essa queda de tensão e dividir por essa corrente. E daí ele percebeu que essa mesma razão vai te dar o mesmo resultado que se eu pegar essa queda de tensão e dividir por essa corrente. Todo mundo entendeu o que está acontecendo? Olha a relação que o homem ele percebeu, pessoal. Se eu tiver um resistor, a queda de tensão dividido pela corrente, a queda de tensão dividido pela corrente, a queda de tensão dividido pela corrente, essa razão sempre vai me dar uma constante. Ok? Uma constante. Vai me dar sempre o mesmo valor. Certo? Aí é que tá, pessoal. Vocês sabem do que ele chamou esse valor aqui, essa constante? Alguém sabe? Alguém sabe? Como é que o homem deu valor aí? Como é que o nome chamou? Como é que o homem chamou essa constante aqui? Vamos lá. Alguém sabe? Resistência do resistor. Isso aqui é a chamada resistência do resistor. E daí vocês podem estar se perguntando assim, tá, mas José, por que ele deu o nome de resistência? Pessoal, esse cara aqui, ele resiste a alguma coisa? Vamos supor, tá? Vamos pensar, pessoal. Resistência te dá uma ideia de se opor, né? De dificultar. Ok? Nós somos la resistência. Ok? É aquela coisa de se opor, de tentar dificultar. Eu pergunto, esse cara que é o resistor, ele está oferecendo resistência ou ele está dificultando a vida de alguém? Sim, de quem? Quem é que ele está dificultando aqui? O que ele está dificultando na história toda? O movimento de quem? Dos elétrons. Por isso que esse cara tem o nome de resistência. Por isso que essa característica é resistência. Todo mundo está entendendo, pessoal, o que eu estou falando? Ou eu só estou falando com o Fernando? Tranquilinho? Essa é a ideia do Ohm de dar o nome dessa característica do resistor de resistência do resistor. Ele está dificultando o movimento dos elétrons. Os elétrons estão vindo aqui bem faceiros, passam por aqui, colidem com os átomos desse cara, é uma dificuldade de passar por aqui e sair para o outro lado. Tranquilo? E aí que tá, pessoal, se eu for trabalhar um pouquinho com essa equação, então a gente vai chegar nisso aqui, né? U por I igual a R, né? Tá vendo esse I aqui? Eu passo para o outro lado multiplicando. U igual a R vezes I. E daí vocês chegam nessa cara da lei de Ohm, que é a que eu tenho certeza que vocês aprenderam no colégio, né? Tá? Me digam rapidinho aí, pessoal. Quem viu a lei de Ohm e viu ela assim? Quem viu a lei de Ohm assim? De vocês. O que ri. O cara aprende aquelas frasezinhas ainda, o que ri. Tá? Se você procurar na internet, vai ter um monte de frase para vocês decorarem essa equação aqui, tá, pessoal?
Só que aí que tá, pessoal. Não foi isso aqui diretamente que o homem viu. O que o homem viu foi isso aqui, ó. Essa relação foi a relação que o homem viu de maneira experimental. Ok. Então, olha só, pessoal. Se eu sei, agora eu posso dar várias interpretações para essa equação, tá? Se eu sei a resistência do resistor e eu sei a corrente que passa por ele, logo eu sei o quanto ele está te roubando de energia. Ok? Se eu sei a queda de tensão no resistor e eu sei a corrente que passa por ele, automaticamente eu calculo a resistência. Certo? E aí que tá, pessoal. Quando a gente fala que um resistor tem resistência constante, vocês sabiam que esse resistor leva um nome, né? Sempre que a tua resistência for constante, esse resistor leva um nome. Alguém lembra, pessoal, como é que é o nome do resistor que tem resistência constante? Bah, daí o cara vai se puxar muito. Alguém lembra do resistor ômico? Eu sabia que o Fernando ia responder, mas o Fernando, tu fez curso de eletrônica, meu? Não, né? Ou fez? Fez? Dá um parecer para nós aí. Fernando. Fez curso de eletrônica, meu, não? Resistor ômico. Ah, tá. Então tá fresquinho na tua cabeça, né? Por isso tá te lembrando das coisas tudo, tá? Então, olha só, pessoal. Todo resistor cuja resistência é constante, ele vai ter um nome, tá? Ele vai levar o nome de resistor ômico. Vou mudar de câmera um pouquinho, tá? Aí, rapaziada, assim, ó. Vocês devem em algum momento se perguntar, tá, mas Zé, então o resistor do meu chuveiro, ele é assim. Tá, então o resistor do meu de passar é assim, ele tem resistência constante. Ah, mas então a resistência do meu secador de cabelo é assim. Pessoal, os resistores ômicos, eles na verdade são uma aproximação de um resistor ideal, do resistor real, tá? O resistor ômico seria um resistor ideal. Na verdade, sempre quando tu liga um aparelho e ele começa a esquentar, todo mundo tá me ouvindo? Sempre que tu liga um aparelho e a temperatura desse aparelho começa a subir, a resistência do resistor também tende a subir. Ok? Então, os resistores ômicos, pessoal, eles não existem, tá? A grande maioria dos resistores, quer dizer, a grande maioria, todos os resistores, na verdade, têm resistência variável. Mas eu posso fazer uma aproximação, tá, pessoal? E aí que tá. Se eu for para a lei de Ohm para um gráfico, o que eu vou encontrar? Vou fazer um desenho para vocês aqui, pessoal. Espera um pouquinho. Deixa eu tirar essa folhinha daqui. Vou mudar de câmera, tá? Fiquem aí, não vão embora. Olha só. A gente acabou de ver ali, pessoal, a primeira lei de Ohm, tá? Eu mostrei para vocês essa equação aqui, tá? U igual a R vezes I, tá? Como é que vocês acham que vai aparecer esse tipo de gráfico no momento em que eles perguntarem para vocês gráfico de U por I, tá? E assim, pessoal, muito cuidado na hora de analisar gráfico, tá? Eu estou colocando aqui o gráfico de U por I. O Enem agora, pessoal, acabou de colocar um gráfico de I por U. Tá? Então, antes de vocês resolverem, pessoal, uma questão gráfica, pelo amor de Deus, caceta, me vê o que está nos gráficos.
Tá? E aí que tá, pessoal, como é que fica a primeira lei de Ohm? Bom, vocês concordam que essa equação aqui tem muito a cara um y igual a um a vezes x? Então é como se isso aqui fosse o meu x, isso aqui fosse meu y. Como é que fica essa cara de gráfico aí, rapaziada? É uma equação de primeiro grau, fica uma reta inclinada, né? É isso aí. E daí vocês veem o que lá? Que quando tu aplica uma tensão U', aparece uma corrente linha. Quando tu aplica uma tensão U', aparece uma corrente I'. Quando tu aplica uma tensão U', aparece uma corrente I'. Eu estou simplesmente colocando isso aqui no meu gráfico, tá, pessoal? Nada demais, né? Todo mundo concorda? E aí que tá, rapaziada? O que é esse A aqui? O chamado coeficiente angular da reta. O que o coeficiente angular da reta me diz? Na matemática... Ai, caralho. Peraí que a caneta caiu aqui. Na matemática, pessoal, esse coeficiente vai me dar uma ideia do quê? A minha reta pode estar menos inclinada ou mais inclinada. Então, esse coeficiente tem a ver com esse ângulo aqui, ó. Isso aí dentro é lá na física, né? E aí? Com a resistência do resistor? Isso quer dizer... que a angulação da tua reta te dá uma ideia da resistência do resistor, rapaziada. Olha aqui. Se tu tiver uma reta muito inclinada, ângulo grande, alta resistência. Teu resistor ele vai ser muito resistivo. Agora, se eu tiver uma reta mais deitada, ângulo menor, resistência menor. Tranquilo, pessoal? Sim? Barbadinha? Por isso que eu digo para vocês, pessoal, olha só, rapaziada. Daí me aparece um gráfico de I por U. Se ele inverte os eixos, pessoal, e tu quer da resistência, daí tu não vai mais ver esse ângulo aqui, né? Tu vai ver o ângulo com esse eixo, tá? Beleza? Então, isso aqui é gráfico de resistor ômico. Vai dar uma reta e o ângulo vai me dar uma ideia se o teu resistor ele é muito resistivo ou se o teu resistor é pouco resistivo. Tranquilo, rapaziada? Dúvidas? Vocês querem um tempinho para pensar o que eu coloquei aí? Não, vamos seguir direto. Dúvidas, 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 dúvidas. Estou sedento por dúvidas hoje. Eu sonhei que eu estava tirando as dúvidas de vocês. Vocês terem uma ideia. Dúvidas, pessoal? Barbada? Querem copiar isso aqui? Não falam comigo. Estou me sentindo tão sozinho. Eu estou com humor hoje desgraçado, tá, pessoal? Desculpa. Claro, isso aí. São duas relações lineares, ó. Tá, mas tudo bem, é a mesma ideia matemática, tá? Ó, Q é igual a C delta T, sim. É a mesma ideia, tá?
Mas lembra, isso aqui está te dando uma relação de um resistor, que é uma grandeza da eletrodinâmica, e isso aqui está te dando uma ideia da capacidade térmica, que é uma ideia lá da calorimetria, tá, pessoal? Mas o conceito matemático é o mesmo. Legal? Dúvidas? 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 Então tá. Posso ir adiante, pessoal? Eu nem perguntei. Vocês chegaram a copiar isso aqui? Não sei se vocês querem copiar isso aqui, que é a minha de antes. Eu tirei e nem perguntei se vocês queriam copiar, pessoal. Bom, eu vou passando, tá? Se vocês quiserem em algum momento copiar, vocês escrevam aí que eu paro e deixo a folhinha aqui, ok? Pode ser? Tranquilinho? Então dá. Então agora olha só, pessoal. Agora qual a unidade de resistência, rapaziada? Qual a unidade de resistência? Vamos mais ou menos entender a unidade, tá? O significado da unidade de resistência, tá? Olha só. Se tu for ver a resistência de um resistor, ela é a queda de tensão pela corrente que passa no resistor, tá? Queda de tensão é dado em volt. Corrente é dado em ampere. Volt por ampere vai me dar uma coisa chamada de ohm. Então, a unidade de resistência, pessoal, é o ohm. Ok? Meu resistor tem 10 ohms. Meu resistor tem 50 ohms. Meu resistor tem 1000 ohms. E o que vem a ser um ohm, pessoal? Vamos tentar mais ou menos dar um significado. Tá? Olha só. Eu vou tentar fazer mais ou menos uma comparação aqui, tá, pessoal? Se eu disser para vocês que eu tenho um resistor de 1 ohm, e se eu disser para vocês que eu tenho um resistor de 10 ohms, o que significa isso? Significa o seguinte, ó, ohm é volt por ampere, tá? É a queda de tensão dividida pela corrente. Se eu tiver um resistor de 1 ohm, isso quer dizer que se eu tiver 1 ampere cruzando por ele, eu vou ter uma queda de tensão de 1 volt. Então, olha só. Se passar 1 ampere por esse cara vai me gerar uma queda de tensão de 1 volt. A cada ampere que passar por ele, ele vai roubar 1 volt de energia. Tranquilo? Então tá. Se eu tiver um resistor de 10 ohms, o que isso significa? Significa que a cada 1 ampere que passar por ele, ele vai te gerar uma queda de tensão de 10 volts. Então, a cada 1 ampere que cruzar por ele, ele vai te gerar uma queda de tensão de 10 volts. Certo? Tá, pessoal, te pergunto. Qual a diferença do resistor de 10 ohms para o resistor de 1 ohm? Qual, de novo, ó, qual a diferença de um resistor de 10 ohms para um resistor de 1 ohm? Qual a diferença, pessoal? Vocês concordam que o resistor mais resistivo é aquele que, para a mesma corrente, rouba mais energia? Eu vou repetir, tá? Eu vou repetir. O resistor mais resistivo é aquele resistor onde, para a mesma corrente, ele rouba mais energia. Deu para entender, pessoal, a ideia de resistência? Todo mundo está entendendo por que chama resistência, o resistor, essa característica de resistência, né?
A resistência é essa roubada de energia que ele está liberando para o meio externo. Tranquilo? Dúvidas, pessoal, sobre o significado da unidade ohm? A unidade ohm te dá uma ideia do quanto teu resistor rouba de energia para uma determinada corrente. Certo? Dúvidas? Dúvidas, pessoal? Dúvidas. Nenhuma? Posso ir adiante? Posso ir adiante? Então tá. Posso tirar essa folhinha, pessoal? Vou tirar. Qualquer coisa vocês deem um grito depois e eu volto com ela, tá? Então tá, rapaziada. Agora olha só. Depois que a gente vê a primeira lei de Ohm, vamos seguir o caminho das águas. Segunda lei de Ohm. Tá? Pessoal, aí que tá, pessoal. O que é a segunda lei de Ohm? Eu vou dizer para vocês que a finalidade da segunda lei de Ohm, ela é a mesma finalidade da primeira lei de Ohm. Olha aqui. De novo, pessoal, qual a finalidade da primeira lei de Ohm? Calcular a resistência do resistor, né? Olha o que eu acabei de falar para vocês. Qual a finalidade da segunda lei de Ohm? A mesma da primeira. Calcular a resistência de um resistor. E daí vocês devem estar pensando assim, né? Porra, Zé, vá tomar no cu esse homem, né? Já não estava feliz com a primeira? A primeira lei dele já não estava calculando a resistência do segundo? Por que esse filho da puta vai inventar uma segunda lei para dar mais trabalho? Pessoal, é que olha só, pessoal. Vocês estão vendo que eu consigo calcular a resistência de um resistor na primeira lei? Só que para eu calcular a resistência de um resistor pela primeira lei, o que eu tenho que fazer? Colocar esse resistor ligado num circuito. Tu concorda? Obrigatoriamente, para eu usar a primeira lei de Ohm, o meu resistor tem que estar ligado num circuito. Eu tenho que medir essa corrente, eu tenho que medir a queda de tensão. Se esse meu resistor não estiver ligado num circuito, pessoal, tu não tem como usar a primeira lei de Ohm. Todo mundo concorda? Pois bem. Vou mudar a câmera, tá? Pessoal, dentro da segunda lei de Ohm, pessoal, o Ohm ele vai perceber uma coisa, tá? Vamos supor que isso aqui é a minha resistência, tá? O meu resistor. Olha lá o resistorzinho do chuveiro de vocês, tá? O Ohm ele percebeu o seguinte, ó, que para calcular a resistência desse resistor, eu não preciso ligar ele num circuito. Para calcular a resistência desse resistor, eu não preciso fazer isso aqui, ó. Ter uma bateria, medir corrente, queda de tensão. Tem uma outra maneira. Sabe como? Só tu olhando para o resistor e vendo as características dele, sem ligar ele a nada, tu consegue ter a resistência dele. É isso que é a segunda lei de Ohm. É uma outra maneira de calcular a resistência sem ter que ligar este cara no circuito. Então tá, mas como é que o Ohm vai fazer isso aí? Mudar de câmera. Olha só, pessoal. Então, vamos pensar o seguinte, ó. Eu vou desenhar um resistorzinho para vocês aqui, tá? Quais as características de um resistor? Lembrando, pessoal, que o resistor ele é um fio, né?
Para quem não lembra, na aula passada eu mostrei um resistor para vocês aí, tá? Então eu vou desenhar aqui, ó. Imagina que aqui o fio, tá? Ó. Ok? Vamos supor que isso aqui é o meu resistorzinho lá, tá, pessoal? Quais as características que meu resistor tem? Ele vai ter uma área de bitola ou uma área de secção transversal. Todo mundo mais ou menos consegue entender que todo fio tem uma área de secção? Eu posso ter um fio mais fino, eu posso ter um fio mais grosso. Certo? Que mais que o meu resistor vai ter? Ele vai ter um comprimento, tá? Vocês vão ver, pessoal, que os resistores que vocês têm em casa, eles não têm o mesmo comprimento, tá? Se tu pegar, por exemplo, o resistor da tua estufa, ele tem um outro comprimento em relação ao resistor da tua torradeira, que vai ter um outro comprimento em relação ao resistor do teu chuveiro, tá? Então, cada resistor vai ter um determinado comprimento, tá? E cada resistor vai ser feito de um determinado material, né? Eu posso ter várias ligas metálicas que constituem o meu resistor, tá? Então tá. Então o meu resistor ele tem uma área, um comprimento e ele é feito de um determinado material. Tranquilo? Pessoal, através dessas três características, pessoal, a gente consegue calcular a resistência desse cara. Sem ter que fazer essa merda toda aqui, ó. Então tá. Então olha só, pessoal. Primeiro eu te pergunto. Vamos supor o seguinte. Vamos supor que eu tenha dois resistores de comprimentos diferentes, tá? Imaginem. Vamos supor que eu tenha dois resistores de mesma espessura, mas eu vou ter um resistor bem curtinho e um resistor bem comprido. Imagina que tu é um elétron e tu vai querer passar aqui. Te pergunto, pessoal, qual será dos dois resistores que tu vai mais se fuder para passar? Será que vai ser mais barbada passar pelo curtinho? Ou será que vai ser mais barbada passar pelo comprido? O que vocês acham? Imagina, vocês lembram da aula passada, né? Que a dificuldade que o elétron tem é colidindo contra os átomos do resistor, né? Então eu pergunto para vocês, pessoal, vocês pensando que vocês são um elétron, tá? Qual será desses resistores que vai ser o mais foda de cruzar? Esse vai ser mais foda, né? Todo mundo concorda? Sim, pessoal, ele tem um caminho maior. Esse elétron vai colidir com um número muito maior de átomos aqui dentro. Isso quer dizer, se esse vai ser mais fácil de passar e esse vai ser mais foda, todo mundo concorda que a resistência desse é maior e a resistência desse é menor? Sim ou não? Então, olha só. Quanto mais comprido, mais resistivo. Quanto mais curtinho, menos resistivo. Então, tu vê que a resistência do resistor, ele tem uma relação de proporção direta com o comprimento. Se esse cara aumenta, esse cara aumenta. Se esse cara diminui, esse cara diminui. Todo mundo entendeu por quê? Então, primeira relação que o Ohm vê dentro da segunda lei de Ohm. Tranquilo? Todo mundo entendeu isso aqui? Por quê? Todo mundo entendeu isso aqui, o porquê? Dúvidas, pessoal? Tá.
Segunda característica. Imaginem agora que eu vou pegar dois resistores de mesmo de mesmo comprimento, tá, pessoal? Só que um com uma área de secção transversal pequena e o outro com uma área de secção transversal grande. Trocando em miúdos, eu vou pegar um resistor com uma bitolinha e um resistor bitoludo. Então, eu vou desenhar aqui, tá? Imagina que tem um resistor aqui ó, com uma área de secção bem pequenininha, tá? Uma areazinha A, tá? E agora imagina que tem um outro resistor que ele é feito disso aqui, ó. Vocês estão vendo que os dois têm o mesmo comprimento, tá? Só que esse aqui tem uma área grande, tá? Eu te pergunto, pessoal, tu é um elétron. Tu é um elétron. Qual que vai ser a mais barbada de passar? Qual que vai ser a mais barbada de passar? O de baixo. Se eu tenho uma área de secção transversal maior, esse elétron ele tem muito mais caminho para passar. Isso quer dizer, o que tem a área grande tem uma resistência pequena. O que tem a área de secção transversal pequena vai acabar tendo uma resistência grande. Então eu te pergunto, pessoal, é a mesma relação de resistência e comprimento? Olha só. Maior comprimento, maior resistência. Menor comprimento, menor resistência. Aqui é proporcional, né? Olha para isso aqui. Isso aqui é proporcional. Maior área, menor resistência. É uma relação inversa, né? Então, a relação entre resistência e área, ela é uma relação inversa. Sim? Todo mundo entendeu? Todo mundo entendeu? Todo mundo entendeu? Barbadinha, pessoal? Então, olha só. O quanto esse cara vai tirar de energia da corrente vai depender da área dele e vai depender do comprimento dele. Do que mais que vai depender? Do material. Ok? Do material, pessoal. Nem todos os metais conduzem da mesma maneira, tá, pessoal? Para vocês terem uma ideia, tá? Nem todos os metais, pessoal, eles conduzem da mesma maneira. Eu vou mudar a câmera um pouquinho, tá? Aqui. Pessoal, nem todos os metais eles conduzem da mesma maneira, tá? Tem metal que é muito bom condutor e tem metal que não é tão bom condutor assim. Tá? Só para ter uma ideia, você saberia me dizer um metal que é bom condutor? Dei um exemplo aí. Um metal que é bom condutor. Cobre. Ô, Sofia, do jeito que tirou a ideia do cobre. Sim, perfeito. Porque é o que a gente usa para fazer fio, né? Tá? Se bem que hoje em dia, pessoal, esses fios que a gente vê nas ruas, pessoal, a grande maioria deles agora não é mais cobre, né? Vocês sabiam disso? Eu fiquei sabendo isso de um aluno meu da engenharia, que trabalha numa empresa de cabeamento. Esses fios hoje em dia estão sendo feitos de alumínio, tá, pessoal? O alumínio ele é bom condutor, mas a principal característica dos fios de feito mais de cobre estão fazendo de alumínio, vocês sabem por quê? Vocês devem saber. Tá, primeiro, vocês concordam que o cobre é bem mais caro que o alumínio? É roubo, é isso aí, cara. Pessoal, os caras roubam muito fio de cobre, porque cobre é o metal mais nobre, né? Ele é mais caro. Então os caras, eles subem... Não, assim, ó, de tanto roubar fio de cobre, os caras vão botar fio de alumínio. Tá? Ele é o metal mais barato, ele não é tão eficiente quanto o cobre, mas vai cavalo, né? Mas os caras não têm o gasto com o metal, tá? O ouro também é muito bom condutor, tá, pessoal? A prata é boa condutora, tá? São metais bons condutores. Aí que tá, eu vou mudar de câmera, tá? Agora olha
Pessoal, essa questão do teu metal ser bom condutor ou não, que está associado ao material, tá? Todo material condutor, ele vai ter uma característica chamada de resistividade elétrica. Isso é uma característica do teu material, ok? Por exemplo, metais com alta resistividade elétrica são metais que eles dificultam a passagem, eles não são bons condutores. Alta resistividade. Agora, se tu tiver um metal de baixa resistividade, ele conduz bem. Para vocês terem uma ideia, o cobre. O cobre, ele tem uma baixa resistividade. O cobre, ele conduz bem. Ele não é um material resistivo. E aí que tá, pessoal? A letra que eu vou usar para caracterizar a resistividade é o Rho, tá? A letra grega Rho. Aí que tá, pessoal. Não confundai-vos resistência com resistividade. Todo mundo entende? A resistividade é uma característica do material. A resistência depende do material, do comprimento e da área. E aí que tá, pessoal. O que o vai fazer? Ele vai fazer isso aqui, ó. Deixa eu deixar um lugarzinho aqui, ó. Para vocês continuarem vendo a segunda lei de Ohm aqui, tá? Olha para cá, olha para cá. Puta, minha câmera perdeu o foco, agora voltou pro foco. Só o computador um pouquinho pro lado aqui, pessoal, dá um espacinho aqui para ver se cabe as duas folhas, tá? Então, olha só. O homem, ele percebeu o seguinte, ó. A resistência depende do comprimento. A resistência depende da área. E a resistência depende do material. Ok? Sabe o que o homem ele fez? Ele juntou essas três características numa equação. A resistência de um resistor depende do material, depende do comprimento e depende da área. E vocês acabaram de chegar na segunda lei de Ohm, pessoal. Então, pessoal, assim, ó, eu sei que a grande maioria de vocês, pessoal, vai decorar essas equações aqui, vai cavalo, sabe? Eu estou tentando mostrar o caminho para vocês entenderem a diferença das equações e para que serve cada uma delas. Tá? Então, olha só. A primeira lei de Ohm vai servir para tu calcular a resistência de um resistor para quando ele estiver ligado numa merda de um circuito. A segunda lei de Ohm vai te dar a condição de calcular a resistência de um resistor sem que ele esteja ligado num circuito. Basta tu olhar o comprimento dele. Basta tu medir a área de secção transversal ou a bitola do fio. E basta tu saber o comprimento do teu... Quer dizer, o material do teu resistor. O comprimento já estava aqui, tá? Basta tu saber o material do teu resistor, comprimento, material e grossura ou área de bitola. Tu também podes calcular a resistência do teu resistor. Tranquilo, rapaziada? Vou mudar de... Eu vou deixar um pouquinho aqui para vocês copiarem, tá? Agora eu quero que vocês me digam as dúvidas, pessoal. Dúvidas? Dúvidas? Dúvidas, 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 dúvidas? Eu sei que a cabeça de... Isso. Para tu calcular...
Tu não vai precisar de circuito, tu não vai precisar de um circuito na segunda lei. Tá? Tô olhando só para a cara do resistor, esquece bateria, esquece corrente. Eu não preciso disso para calcular a resistência de um resistor utilizando a segunda lei. Essa é a diferença da primeira para a segunda, pessoal. Ó, a resistência é tipo a queda de tensão. A resistência é a queda de tensão em função da corrente que passa por ele. Ó, resistência é a queda de tensão em função da corrente que está cruzando por ele. Não é só queda de tensão. Tanto que tu percebe que as unidades são diferentes, né, cara? Tensão é dado em volt e resistência é dado em ohm, né? Me entendeu? A resistência tem a ver com a queda de tensão? Sim, sim, tem a ver. Mas não é a mesma coisa. É a queda de tensão associada à corrente que está cruzando por esse cara. Deu para entender, Fernando, não? Tranquilinho? Dúvidas, pessoal? Dúvidas? Estamos chegando no final da nossa aula. Sei que vocês estão muito tristes. Tá? Eu sei que vocês estão com o microfone desligado. Mas eu estou sentindo as vibrações, né, de tristeza do coração de vocês pelo mais um término numa aula de física, hein? Olha só, né? Então tá, rapaziada, vamos mudar de câmera aqui para dar um tchau para vocês. Obrigado, Sofia. Obrigado, Sofia. Essas são as tuas interpretações. Tá aí a tua... Bom, rapaziada, então é o seguinte, ó. Beijo para todo mundo, tá? Lembrem de onde a gente parou na semana que vem, tá? Muito boa. Tá muito boa. Tá? Mas assim, pessoal, obrigado, Sofia. Assim, ó, me lembrem de onde a gente parou, tá, pessoal? Essa semana que vem eu vou começar perguntando aula para vocês exatamente isso, onde é que a gente parou. Então alguém marca aí, tá, direitinho, tá? Beijo, beijo, pessoal. Cuidem-se, aprendam bastante, tá? Estudem bastante, fiquem em casa, pessoal. Quem puder, fique em casa, tá? Então tá, rapaziada. Beijão no coração e até semana que vem.